Olá, muito boa tarde. O Corpo Nacional de Escutas está a comemorar 90 anos de presença em Portugal. Um percurso de proximidade às novas gerações que lhe dá relevo significativo na educação e formação de adolescentes e jovens e que hoje queremos evocar. São para isso nossos convidados Catarina Inverno, Secretária Executiva do Corpo Nacional de Escutas, e Pedro Duarte Silva, Secretário Nacional Pedagógico do mesmo Corpo Nacional de Escutas. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Pedro Duarte Silva, começava por si, precisamente por lhe pedir que nos apresentasse os principais marcos deste percurso de 90 anos. Foram sempre marcos de muita proximidade das novas gerações e de um trabalho intensivo na educação. Exatamente. O Corpo Nacional de Escutas nasceu em Braga, pela vontade de Dom Manuel Vieira de Matos, então arcebispo primário de Braga, que em 1922 participara no Congresso Eucarístico em Roma, e onde vira portanto, diversos grupos dos escuteiros italianos em ação. Terá ficado encantado com a ideia, chegado a Braga, juntamente com Monsenhor Avelino Gonçalves, juntaram um grupo de leigos a quem passaram a ideia e os quais vieram a formar o Corpo Nacional de Escutas. Estávamos então em tempos da Primeira República, onde, de facto, as relações Igreja-Estado não eram propriamente as mais cordiais, como sabemos historicamente, e, portanto, o CNE era, na altura, fundado civilmente, portanto, com o registro civil, como uma associação, mas sempre agregado à Igreja. E, portanto, foi aí a gênese do Corpo Nacional de Escutas como um movimento que a Igreja queria exatamente para o serviço à juventude. Não era um movimento prioritariamente catequético, chamemos assim? Não era um movimento catequético, era um movimento de evangelização pelo testemunho, pela ação, pelo convívio, pela formação integral. Não é? Portanto, havia um método educativo específico? Há um método educativo específico, era o método de Baden-Powell, criado em 1907 e implantado em todo o mundo hoje em dia, e que já em 1913 havia começado a aparecer na Bélgica grupos confessionais católicos. Com alguma marca específica, esses grupos católicos? O que é que o CNE, por exemplo... Com uma vivência de espiritualidade especificamente católica. O escutismo, todo ele, tem uma vivência de espiritualidade e uma proposta de vivência de espiritualidade, que naturalmente, localmente e culturalmente deve ser adaptada às respectivas realidades. O padre Jacques Sévan, que está neste momento em curso o seu processo de beatificação, é o grande teorizador do escutismo católico nos anos 10 do século XX, e portanto em França criou o Escute de França na altura, e é também um grande inspirador mais tarde do CNE em termos de vivência católica. E portanto é uma procura de vivência do catolicismo e de proposta da mensagem católica através da vivência da natureza, em grupo, na comunidade, ao serviço dos outros, etc. Catarina Inverno, na sua opinião, porquê tanto sucesso que o CNE tem, uma vez que creio que o crescimento tem sido sempre progressivo, desde a fundação há 90 anos? Sim, efetivamente, até este ano ainda estamos a apurar os números finais, mas estamos com um crescimento face ao ano anterior que é bastante positivo e deixa-nos bastante felizes. No meu entender, eu acho que o grande sucesso deve-se a um princípio básico que foi definido por Baden-Powell, como o Pedro referiu, que é o Ask the Boy, que é perguntem aos rapazes, que na altura era um movimento só para rapazes, perguntem-lhes o que é que eles querem fazer, não é? Perguntem-lhes o que é importante para eles, qual é que é o rumo que eles querem seguir e o movimento tem que ser capaz de dar resposta a isto. Portanto, eu acho que esse é um dos segredos, que não é segredo nenhum, fundamentais. Mas que explica, de facto, o sucesso educativo que o movimento tem. Sim. E ao longo destes anos todos, ainda há pouco tempo, podemos falar um bocadinho mais à frente, tivemos então a renovação da nossa ação pedagógica, que nós tentamos sempre que vá ainda mais de encontro àquilo que os nossos jovens precisam, não é? Nas suas diferentes idades e com as suas diferentes necessidades e capacidades também, não é? Dessa pergunta aos rapazes, o que é que resultou? Quais foram as perguntas ou o que é que disseram precisamente os adolescentes e jovens para que a partir daí se formalizasse com metodologia e um conteúdo educativo? Pronto, desde esse início, Baden-Powell começou a fazer escutismo com um grupo de jovens muito pequeno e tentando perceber aquilo que eles precisavam, não é? Porque o escutismo nasceu pela necessidade
de retirar os homens das ruas, como Baden-Powell disse. Portanto, percebendo as necessidades que haviam, ele foi criando um grupo de jovens que faziam atividades ao ar livre, faziam as suas próprias construções, iam acampar, faziam imensas coisas que fora do escotismo não o fariam, ou seja, fora da orientação de Baden-Powell não o fariam. E o primeiro grande marco histórico do escotismo acontece precisamente em 1907, com o primeiro acampamento, com quatro patrulhas, em Brownsea, na Inglaterra. Em Portugal, o movimento está em todas as dioceses, Pedro? Está nas 20 dioceses e temos ainda 2 agrupamentos extraterritoriais, um em Genebra, outro em Macau. Que são? Esses agrupamentos têm que especificidade? São agrupamentos que estão... Fazem parte do CNE? Fazem parte do CNE, estão nas comunidades portuguesas de Genebra e de Macau. Nas várias dioceses, este crescimento ao longo dos 90 anos também tem sido progressivo, a implantação nas dioceses? Vai cobrindo o território todo nacional? Sim, muito rapidamente houve uma cobertura das diversas dioceses, logo nos primeiros anos. Depois foi havendo um crescimento mais... naturalmente, o grande boom do crescimento acontecerá a partir dos anos 80, 90. Aí, de facto, o CNE começa a crescer mais fortemente. Mas, desde o início, há uma abrangência das dioceses todas. O que é que faz com que, de facto, o escotismo tenha esse sucesso e, sobretudo, tenha um sucesso dentro das comunidades católicas também? Poderá passar a ideia de que há uma educação também católica, mas de uma forma mais transversal, não tanto normativa, não tanto moral, como existe noutras instâncias e noutras propostas das comunidades? O CNE, nesse aspecto, é aquilo que chamamos de um movimento fronteira. Porque muitas vezes as famílias vêm procurar o escotismo, não porque seja especificamente católico, mas porque é escotismo e porque propõe faz uma proposta de vida ao ar livre, saudável, em grupos, e, portanto, para a socialização dos próprios filhos. Mas existe com isso alguma ambiguidade? Não dá, há uma responsabilidade acrescida, que é do primeiro anúncio a muitos dos nossos elementos. Enquanto que outros movimentos geralmente recrutam dentro de jovens ou de famílias que já estão nas paróquias, nas dioceses, etc., nós muitas vezes somos porta de entrada ao primeiro contacto das famílias com a Igreja. E, portanto, aí há uma responsabilidade acrescida, que é do primeiro anúncio. E com sucesso também nessa proposta que é feita? Também creio que sim, com algum sucesso. Expliquem, por favor, a quem nos está a ver e a ouvir, de que forma é que existe a organização de um agrupamento, de que forma é que se explora também o imaginário naqueles que participam nos agrupamentos. Catarina? Sim, portanto, nós temos a nossa organização a nível nacional, efetivamente, temos a base, que é o agrupamento, que é onde se faz o trabalho efetivamente dito, que é onde acontece o escotismo. Nos agrupamentos, os nossos escoteiros estão divididos em 4 diferentes secções, cada uma delas tem o seu imaginário específico, os seus objetivos educativos específicos, e existem dirigentes que estão afetos a essas secções para desenvolver o trabalho com os jovens, tentando acompanhá-los nos seus diferentes ritmos, não é? Pronto, a vivência do imaginário depende muito de cada secção, obviamente, mas é sempre trabalhada, seja nas reuniões semanais que acontecem, seja nas atividades de secção ou de agrupamento, e depois mesmo noutro tipo de atividades, isso acontece, seja a nível nacional, como aconteceu ano passado, ou diocesano, neste caso regional, como nós lhe chamamos no CNE. A vida em grupo, como há pouco também já referia, é uma outra metodologia, uma outra estratégia para o sucesso educativo. A vida em grupo, eu diria que também é uma das bases para o sucesso do escotismo, porque o sistema de patrulhas, que é uma das maravilhas do nosso método escotista, o sistema de patrulhas, eu acho que faz toda a diferença naquilo que os nossos jovens vivem quando são escoteiros, porque eles estão dentro de uma patrulha, cada um tem o seu cargo definido, que por vezes varia de ano para ano, pronto, depende da evolução também da criança ou do jovem, e cada um tem a sua função, e eles sabem qual é que é a função de cada um, e depois há o respeito, há a entreajuda, e eu acho que cresce ali, desde muito pequeninos, a noção do trabalho em equipa, e a noção fundamental que para alcançar mais sucessos, para chegar mais longe na vida, é importante colaborarmos uns com os outros e é importante estarmos unidos à volta do mesmo objetivo, não é? Eu acho que na sociedade em que fazemos, essa característica, esse espírito de entreajuda, é novo para quem chega ao escotismo?
ou sente-se enfim, algum choque por parte quando se faz essa proposta aos escuteiros? Isto porque muitas vezes se acusa a sociedade de ser muito individualista, etc. Pois, exato. Eu não diria... Hoje não diria que é novo, mas que para muitos é uma primeira experiência. Com muitas famílias com um só filho, em que muitas vezes o hábito de partilhar quarto, ou partilhar brinquedos, ou partilhar afetos não existe. É naturalmente, para muitos é uma primeira experiência e naturalmente enriquecedora. Também tem cada agrupamento, cada secção, o seu patrono. Sim. Com que objetivo também isso é proposto nos vários agrupamentos? Portanto, nós temos patronos para as 4 secções e depois temos patronos locais. O patrono local, naturalmente, é o patrono, portanto, é o oráculo da paróquia. Não é? Os patronos que eles vivem na mística das 4 secções é um patrono que, no fundo, os ajuda a viver melhor aquela mística. Os lobitos, por exemplo, que vivem o imaginário do livro da selva, têm como propósito da sua mística conhecer o Criador através da criação. E, portanto, é-lhes proposto o patrono de São Francisco de Assis. No fundo, o santo da ecologia, do Cântico das Criaturas, o santo que lida com o lobo de Gúbio, e, portanto, é um modelo de vida que, no fundo, os ajuda a viver melhor e a crescer através daquele testemunho. Isso para os mais novos. Para os mais novos. Depois, para os exploradores, o modelo que neste momento propomos é São Tiago. No fundo, aquele apóstolo que foi mais longe. Terá vindo até à Península Ibérica, terá vindo até à zona da Galiza, onde estará enterrado em Santiago de Compostela. E, portanto, aquele que ousou ir mais longe na sua exploração dos confins do mundo. Para os pioneiros, o patrono é São Pedro. Portanto, e o pioneiro é aquele que, quando chega a novos espaços, edifica a cidade, cria a comunidade, desenvolve com a construção de comunidade. E, no fundo, São Pedro, no fundo, o apóstolo das primeiras comunidades cristãs e apostólicas e, no fundo, o pilar da Igreja. E na 4ª secção, em que há toda uma mística do caminho e de um caminho em busca da vida no homem novo, o patrono é São Paulo, naturalmente. É também, acredito, uma forma de fazer essa passagem catequética que também interessa. É uma forma de evangelização também. De evangelização, exatamente. Falemos dos 90 anos, Catarina Inverno, de que forma é que o assinalar destes 90 anos do CNE em Portugal tem marcado as atividades ao longo dos últimos meses? Sim, pronto, como forma de comemorar estes 90 anos, que para nós é realmente uma data importante a assinalar, começámos com o nosso ACANAC, o nosso acampamento nacional, em 2012, que teve níveis de participação recorde. Tivemos cerca de 17 mil escuteiros em campo a participar neste evento, e esse foi o início das nossas comemorações dos 90 anos. Isso foi em Idanha, não é? Foi em Idanha, em agosto. Sim, exatamente. E, entretanto, este ano também já tivemos uma atividade que nós chamamos de 48 horas de voluntariado, em que nós temos uma proposta a todos os agrupamentos, secções, que desenvolvam, realizem projetos de serviço nas suas comunidades locais. E estes projetos têm que ter uma duração mínima de 3 horas, máxima, neste caso, 48 horas. Portanto, a proposta era que neste mesmo fim de semana, que foi 23 e 24 de fevereiro, se realizassem projetos de serviço a nível nacional que tivessem impacto local, não é? Pronto, e isto efetivamente também teve muito sucesso. No próximo fim de semana vamos ter então o nosso Conselho Nacional Plenário, e que portanto, o Conselho é no dia 25 de maio, no dia 26 de maio vamos então ter a nossa comemoração solene dos 90 anos, onde vamos ter a celebração da Eucaristia e decorre em Braga, não é? Vai correr em Braga. Essas celebrações. O aniversário é dia 27, mas cá é um dia de semana e fazemos em Braga, porque foi onde foi criado o escotismo, e teremos a ocasião também de prestar homenagem a Dom Manuel Vieira de Matos, que está sepultado também na sede de Braga, e portanto será também uma forma de homenagem. Este Conselho Nacional será sobretudo evocativo desses 90 anos? Será evocativo dos 90 anos, mas também terá a sua agenda normal
de trabalhos, digamos assim. Portanto, nós estamos numa fase agora, aprovámos recentemente a renovação do sistema de formação de adultos, e portanto que é um tema que naturalmente vai estar também aqui em debate, porque vamos passar brevemente à implementação, mas temos outros temas de trabalho que também estão na agenda. E já falaremos também nesse novo programa educativo em curso. Ainda sobre os 90 anos, para além destas celebrações nacionais, de que forma é que nos vários agrupamentos passou este assinalado dos 90 anos? Eu penso que os agrupamentos estão a viver esses 90 anos, e a mensagem que nós quisemos passar é que 90 anos, não queremos grandes comemorações e efemérides memorialistas. Queremos, sobretudo, mostrar o que fazemos e fazer melhor o que fazemos. E, portanto, um investimento e um reforço da mensagem de que o escotismo é um movimento de educação não formal da Igreja Católica que está presente nas comunidades para servir as famílias através da contribuição para a educação das crianças e jovens. Fazer passar esta mensagem do educar para a vida é, sobretudo, o nosso objetivo com esta comemoração dos 90 anos. Aqui na vossa revista, a Flor de Lis, vejo algumas iniciativas como o Cunho dos 90 anos a semear. Enfim, vai sendo também este imaginário, muito realista no caso, não é? Que vai ditando as várias atividades que fazem ao longo deste ano. Foram 90 anos a semear e educação, e em novembro teremos exatamente uma atividade que também será 90 anos a semear, neste caso bosques. Vamos propor a que todos os agrupamentos do país semeiem um pequeno bosque em comemoração destes 90 anos. Uma forma também de colaborar com a reflorestação do país. Pedro Duarte Silva, vimos que em relação à Igreja Católica existe essa parceria, essa proximidade grande, porque é de facto um movimento que ajuda... Pertença. Em relação a instituições governamentais, o CNE é também parceiro para a educação das novas gerações? E é tido como tal? Eu penso que sim, que há um reconhecimento das organizações e das entidades estatais, desde o nível central ao nível autárquico, há um bom reconhecimento. Isto porque é o maior movimento juvenil em Portugal, não é? É o maior movimento juvenil em Portugal. Há reconhecimento forte. No terreno, Catarina, percebe-se esse reconhecimento também, quando se trata de organizar atividades, de fazer acampamentos. Não há burocracias a ultrapassar. Sim, efetivamente, quando localmente ou a outro nível se organizam atividades ou ações de um dia ou de algumas horas, há sempre abertura, e nota-se sempre muita abertura por parte de todos os organismos da sociedade civil. Quando dizemos que são os escoteiros que estão a organizar, vamos ter aqui muitos escoteiros, ou vamos ter aqui pessoas a fazerem serviço nesta paróquia ou nesta junta de freguesia, ou seja o que for, há sempre muita abertura. As pessoas reconhecem que é um movimento para além da educação dos jovens, e esta educação acontece com o aprender fazendo. Portanto, os jovens, ao fazerem as coisas, não é? Ao participarem nas atividades, ao aceitarem as propostas de cada agrupamento, estão a aprender e estão a ser educados para a vida. Não quer dizer que não há alguns problemas também. Claro. Sim. Naturalmente. Nomeadamente... Sobretudo com a realização dos acampamentos. Para nós, os acampamentos não são lazer. Para nós, os acampamentos são o cerne da nossa atividade e da nossa ação pedagógica. E, portanto, toda a realização, as reuniões, os jogos, os planeamentos que eles fazem, converge tudo para a realização do acampamento. Porque é o momento em que eles estão em comunidade, no seio da natureza, com condições diferentes do que têm no meio urbano, e, portanto, onde, no fundo, testam os seus limites, testam as suas capacidades de relações interpessoais, e, portanto, onde crescem, verdadeiramente. Portanto, para nós, o acampamento é um elemento pedagógico fundamental. Há uns anos desta parte tem havido, de facto, algumas restrições a esta prática, por via legislativa. Com a legislação que foi feita para acampamentos ocasionais, introduziram-se necessidades de licenciamento para a realização de acampamentos que nos parecem excessivas. E é um diálogo que temos vindo a ter com os sucessivos governos e que vamos, naturalmente, continuar a insistir, porque há uma necessidade aqui de desburocratização. Hoje, para realizar um acampamento com uma patrulha de 8 elementos ou para realizar um ACANAC de 17 mil, tem que pedir... As burocracias são praticamente idênticas, o que não fará sentido. E, por exemplo, não podemos realizar um pequeno acampamento legalmente sem a participação, sem uma declaração do delegado de saúde a nível local.
Uma declaração de legado de saúde atualmente custa 100 euros. Se vamos pôr um grupo de 8 jovens a acampar, só esse custo torna inviável para as famílias, muitas vezes, a realização do acampamento. E é um obstáculo. Nós percebemos que temos que ter regulamentação diferente e concordamos que deve haver regulamentação diferenciada para escalas grandes de acampamento, porque, de facto, o impacto na natureza é diferente, o risco sanitário é diferente, o próprio risco de acidente é diferente. E aí fomos os primeiros a alinhar com uma necessidade de uma regulamentação adequada. Agora, temos que olhar para a pequena escala, temos que olhar para a realidade e temos que ter uma lei que sirva ao homem. O problema que creio que existia para a realização do fogo de concelho... Também é um problema, a prática do fogo também... Portanto, em perímetro florestal não é possível? Em perímetro florestal e em perímetro rural. Portanto, hoje praticamente não se pode fazer fogo. Que é o momento mais significativo do acampamento. Que é o momento mais significativo, mas mesmo em termos de zonas para cozinhar. Que já há pouco se cozinha em fogueira, mas cozinhava-se com os chamados camping gás, com aqueles fogões de gás portátil. Mesmo isso hoje é muito limitado no espaço e causa constrangimentos. Portanto, um diálogo com entidades legislativas para ultrapassar essas burocracias. O nosso tempo está a chegar ao fim. Para uma resposta muito breve, perguntava, e Catarina, o que é que espera que a celebração dos 90 anos traga de novo ao CNE? Pessoalmente, gostava que o facto de estarmos a celebrar 90 anos relembrasse à associação qual é que é a nossa gênese, não é? Porque é que o escotismo foi criado e qual é que é o nosso objetivo fundamental aqui, não é? Que é formar os nossos jovens e educar os cidadãos para a vida, não é? Portanto, esse é o nosso objetivo fundamental. Com o nosso espírito escotista, acho que é muito importante que haja uma espécie de renascer desta ideia. Pedro Eduardo Silva, acontece estes 90 anos também no momento em que se consolida o tal novo programa educativo? Exatamente. Nós há uns anos fizemos uma renovação do programa educativo. O programa educativo, no fundo, é o método pedagógico que nós utilizamos diariamente com as crianças e jovens nos agrupamentos locais. Foi experimentado primeiro em 92 dos 1.100 agrupamentos, numa fase piloto. Depois começou a ser implementado, está neste momento a ser implementado em todo o país. E estamos também a reformular já o sistema de formação, exatamente para preparar os adultos para implementar esse programa educativo. Desejo felicidades para estas celebrações e para o movimento. E muito obrigado por terem estado neste programa, onde quisemos evocar as celebrações dos 90 anos do Corpo Nacional de Escutas em Portugal e a marca que deixa em muitas gerações. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.